Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a essa sala de webinar da Hyperterm. Vamos dar início agora ao webinar sobre introdução das estratégias de agrupamento de CAN. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Paloma de Paula e eu sou moderadora desse webinar. Primeiramente, eu gostaria de saber se todos vocês que estão conectados nessa sessão estão nos ouvindo bem. Vocês poderiam, por gentileza, nos enviar uma mensagem? Pode ser via chat, com a palavra OK. Assim a gente fica sabendo se vocês realmente estão nos escutando. OK, estamos recebendo. Que bom. Obrigada por mandarem as mensagens. Então, continuando a minha apresentação, eu sou especialista de marketing aqui da Hyperterm para a região da América do Sul. E o meu foco são ações mercadológicas e também ações com usuários finais, de comunicação para os usuários finais. O apresentador de hoje da nossa sessão é o especialista aqui da Hyperterm, Guilherme Rossi. Para quem não conhece o Guilherme, ele é gerente de vendas de software para a América do Sul toda. E ele é formado em engenharia elétrica na USP, com experiência na área de motion control e automação industrial. E o Guilherme, antes de trabalhar como gerente de software aqui na Hyperterm, ele atuou durante anos, 1 ano e meio, como engenheiro aqui no suporte técnico. E ele desenvolveu um ótimo conhecimento sobre os processos de corte. Então agora eu vou passar para o Guilherme, para que ele comece a apresentação. Bom webinar a todos. Bom dia, Guilherme. Primeiramente, bom dia. Eu sou Guilherme Rossi, gerente de vendas aqui da Hyperterm de software. E vou apresentar hoje nesse webinar um pouco mais sobre a tecnologia de CAN. Os Webinar CAN serão sessões periódicas e rápidas que teremos para trocar experiências, apresentarmos tecnologias, mostrarmos funções da nova área de software de CAN. No webinar anterior que nós tivemos, nós conversamos bastante sobre a tecnologia CAN, o que ela é, o que é a tecnologia CAD, como que ela torna-se uma solução integrada para a sua mesa de corte, alguns casos de sucesso que nós tivemos, e no final nós fizemos uma apresentação ao vivo mostrando como é que funciona. Na última apresentação nós utilizamos o software Nestmaster, nós fizemos um agrupamento automático e diversas outras coisas. Hoje nós vamos fazer diretamente uma apresentação em tempo real, que nós vamos falar sobre o que é o agrupamento, as diferenças entre o agrupamento manual e o automático, uma aplicação real e uma demonstração totalmente ao vivo mostrando para vocês. Então já vou tirar da nossa tela aqui do PowerPoint e já vou direto para o software que nós vamos trabalhar hoje. Bom, hoje nós vamos trabalhar um pouco com o software ProNest. E nele vou fazer um nesting manual e um nesting automático, mostrar as diferenças entre eles e algumas características. De maneira geral, vai ser uma apresentação bem breve, porque nós vamos ter outras apresentações mais aprofundadas sobre cada uma dessas tecnologias que eu vou falar hoje nos próximos webinars. Hoje é só para apresentar um pouco qual que é a diferença entre o automático e o manual e algumas funções que você tem dentro de cada uma delas. Essa daqui é a interface do software ProNest e nele aqui tem diversas funções que vocês podem estar vendo. Aqui do lado esquerdo, nessa seção onde eu estou clicando nas peças, são as peças que eu selecionei para fazer o meu nesting. E o que está em branco aqui do lado direito é a chapa definida, onde que eu teria que colocar as peças que seriam cortadas. Existem duas possibilidades de você fazer isso. Manualmente, que você pega, arrasta a peça até a chapa, ou de maneira automática, onde vai fazer um por um, da melhor maneira possível, agrupado dentro dessa chapa. Vou começar falando a respeito da maneira manual primeiro. Deixa eu deletar essa peça e voltar aqui. Vou pegar esse desenho. Você tem diversas maneiras de trazer ele para a sua chapa de corte. Essa daqui vai ser a peça que deveria ser cortada. Se eu clicar 2 vezes em cima dele, automaticamente já vem diretamente para a chapa a ser cortada. Com ela aqui dentro, você pode pegar, puxar para um lado, pode puxar para o outro e colocar onde você quiser. No momento que você definir todas elas e clicar aqui em saída, pronto, os seus desenhos na chapa de corte vão estar todos posicionados. O que mais você pode fazer com esse desenho que está aqui? Você pode, além de clicar 2 vezes e trazer para cá, que nem eu fiz, você pode pegar e puxar a peça para cá. No momento de puxar a peça e trazer ela para a sua chapa, tem 2 possibilidades. A possibilidade é que você pega e puxa para cá e coloca na posição onde é que você quer, ou existe também o bump, que está aqui em preferências. Um momento, agrupamento, usar colisão automática.
Não tem melhor ou pior. Algumas pessoas amam, outras pessoas odeiam. Não tem certo nem errado. Mas se você utilizar a colisão automática e clicar em OK, tá vendo que aqui está em esquerda e para baixo. No momento que você pega e puxa a peça, a hora que você solta, ela cai lá embaixo. A hora que você puxa a próxima peça, ela cairia lá embaixo também. De uma maneira que a distância entre elas não vai permitir que haja uma colisão entre as peças. Isso funcionaria para todas as peças que você está puxando. Se você quiser retornar essa daqui para cá e puxar outra, ela vai soltar. Se você pegar e puxar ela novamente, ela não funciona como bump, com a colisão automática. O que ela vai fazer? Ela vai para a posição que você quer, que eu estou fazendo aqui. Só que toda peça nova que você puxar, ela joga para a esquerda lá embaixo. Ou seja, como eu disse, não tem certo nem errado. Eu, particularmente, eu não utilizo muito, mas eu conheço usuários que só utilizam essa função. Então, o que você achar melhor, faça. O que mais que você pode fazer com uma peça colocada aqui? Vamos colocar, por exemplo, aqui. Se você quiser colocar duas peças e, por exemplo, se você quiser que essa peça esteja de ponta cabeça, como que você faria? Tem duas possibilidades. Se você clicar desse lado aqui, ele vai girar em 45 graus. Por que em 45 graus? Porque é o quanto que está definido nas opções dele. Se você mudar esse 45 para 10, no momento que você clicar aqui em cima, ele vai girando de 10 em 10 graus. Isso do lado esquerdo, superior. Se você for para o lado direito, a hora que você clica, você movimenta o quanto você quiser. Ou seja, se você manualmente quiser fazer de uma maneira que a pecinha fique bem mais próxima uma da outra, para ter um agrupamento melhor manualmente, essa é uma maneira que você pode ir girando as peças e encontrando elas. Uma função interessante, que é a mesa do CAD, é o seguinte: se você pega e quer selecionar duas peças, tem duas maneiras. Se você puxar, clicando com o botão direito, de cima para baixo, da esquerda para a direita, ela vai selecionar tudo que está dentro do meu quadrado. Ou seja, ficou uma peça só. Se você pegar aí da direita para a esquerda, ela vai selecionar tudo que o quadrado passa. Eu vou mostrar isso mais para frente quando tiver o nest automático, mas se você quer selecionar as duas do lado esquerdo para a direita, você tem que puxar colocando as duas dentro do quadrado. Se você quer selecionar uma só, essa seria a maneira. E essa é a maneira de você fazer o nesting manual. É puxando as peças e colocando onde você quer elas. Outra coisa que é possível é utilizando a setinha, os indicadores do teclado. Se você apertar com o indicador do teclado, a peça vai para as posições onde não vai haver colisão. Ou seja, você pode ir puxando e colocando com a setinha do seu mouse, a setinha do teclado, as peças próximas uma da outra, ponto que não vai haver colisão. Isso também é possível clicando na setinha que aparece na própria peça. Que nem aqui. Ou seja, manualmente, você pode pegar e tentar encaixar todas as peças de uma melhor maneira para todas ficarem umas próximas das outras. Mas, Guilherme, o que acontece, por exemplo, se eu colocar uma peça em cima da outra? Pode ver que tem uma colisão. Além do computador fazer um ruído, um barulho falando que tem a colisão, tem um conflito, porque está em vermelho. Ou seja, se você cortar, você vai pegar uma peça em cima da outra. E se colocar tão próximo que uma vai afetar a outra, também dá conflito. Uma maneira simples de verificar se há conflitos, tem um botão aqui em cima. Clicando, ele mostra quais das peças vão estar em conflito. Se você se você mandar cortar desse jeito. Aqui eu vou excluir todos os agrupamentos e vou voltar. De maneira básica e simples, além disso, o Nest Manual permite infinitas outras possibilidades, que isso eu vou entrar mais em alguns outros webinars mais para frente. Como juntar uma peça com a outra, colocar corte em linha comum, corte cadeado, corte em ponte. Mas agora eu já vou passar para o nesting automático, que é a funcionalidade que o software tem de fazer um agrupamento automático de todas as peças. De uma maneira que, se você tivesse que puxar num dia, por exemplo, 500 peças, e demoraria 8, 9 horas, se você passar o dia todo ajustando e colocando elas, o software faz totalmente de maneira automática, utilizando algoritmos para isso. Como que ele faz? Eu já vou colocar o primeiro numa estratégia de IntelliChoice. Essa chapa aqui tem tamanho de 2.438 por 1.219. No momento que eu aperto o botão verde, ele vai pegar todas aquelas peças e vai tentar agrupar dentro dessa chapa. Está vendo o que ele está pensando? Ele continua pensando porque faltam algumas peças e pronto, estão todas agrupadas. Pode ver que aqui do lado onde estavam todas as peças não estão mais, porque elas já estão dentro do meu nesting automático.
Se eu tirar uma, por exemplo, e jogar aqui de volta, não tem problema. Se eu quiser pegar essa e modificar manualmente da maneira que eu estava fazendo antes, porque eu gostaria que ela ficasse posicionada aqui, também não tem problema. Ó, 19 de 20 agrupados, falta uma. Eu posso colocar onde eu quiser. Vou deletar, que nem eu tinha comentado. Se eu puxar da esquerda para a direita, ele seleciona só o que está dentro. Se eu puxar da direita para a esquerda, ele seleciona todas as peças que passam pelo menos um pouco dentro do quadradinho onde eu coloquei. Ok? Vou tirar todos os agrupamentos e fazer novamente, porém de outra maneira. Se eu quiser, por exemplo, que este quadrado, esse retângulo fique nessa posição, que esse arc trap fique nessa posição e esse gancho fique nessa posição e mandar fazer o agrupamento, ele vai permanecer com as peças em todos os lugares que eu tinha colocado antes e automaticamente vai tentar encaixar as outras em volta delas. Como fui eu que selecionei que elas queriam ficar, vocês já podem perceber que o nesting, o agrupamento, não ficou da mesma maneira que ele tinha sido feito automaticamente. Ok? Vou excluir novamente todos os agrupamentos e mostrar um pouquinho mais que tipo de coisa que eu posso fazer com eles. Dentro do agrupamento automático, vocês podem ver aqui que tem 1, 2, 3 estratégias mais 10 estratégias. Ou seja, são 3 estratégias de agrupamento automático que você tem dentro do software. Eu vou mostrar um pouquinho delas, mas no futuro eu vou fazer um webinar a respeito só de como modificar essas estratégias, como dentro de cada uma delas você pode configurar algumas opções, você pode colocar corte encadeado, pode colocar corte em linha comum entre uma estratégia e outra. Tem diversos detalhes dentro de cada estratégia que você pode mudar. Hoje eu vou só mostrar um pouco o que faz cada uma delas. Começando aqui um pouco sobre a estratégia retangular. A estratégia retangular, no momento que você pede para fazer o agrupamento automático, o que ela faz? Em vez de ela pegar e encaixar as peças próximas uma da outra, a ponto de ficar com o melhor agrupamento possível, ela considera a peça como se ela fosse um retângulo. Ou seja, no momento que eu clicar, olhando para as peças, pode perceber que foram feitas 2 chapas. Esse agrupamento, com as mesmas peças que eu tinha utilizado anteriormente, foram colocadas em 2 chapas. Ele considera como se fosse um retângulo em volta de cada uma dos desenhos que eu tenho aqui. Ok? Vou voltar e vou mostrar um pouquinho também do otimização retangular. O que é isso? Ele vai fazer isso da mesma maneira, só que mais otimizado. Ele vai usar também 2 chapas, só que note que essa daqui, o que antes chegava até mais ou menos esse ponto de 1100, 1200, agora chegou aqui até 900 milímetros da segunda chapa, ou seja, teve uma otimização. Mas mesmo assim ele não encaixou as peças de uma maneira que ficasse otimizado. Ficou otimizado como se cada peça fosse um retângulo. Ok? Vou excluir novamente todos os agrupamentos. E vou fazer agora nas estratégias. Vou colocar uma estratégia mais baixa, depois uma mediana e depois uma estratégia mais alta. De maneira geral, como é que funcionam essas estratégias? A estratégia 10, tipicamente, vai te dar a melhor utilização de material. Só que ela vai ir na menor velocidade possível. Se você for, por exemplo, colocar 2.000 peças em diversas chapas, talvez demore coisa de minutos, dependendo do processamento do seu computador para usar a estratégia 10. Enquanto a estratégia 1 vai ser a mais simples, só que vai ser mais rápida. Aí, pela definição de vocês como usuários, que vão definir qual estratégia é melhor para vocês. Eu vou colocar aqui a estratégia 1 para vocês verem como é que vai ficar. A hora que eu clico no agrupamento automático, nota quanto tempo demora. E a utilização de material. Eu vou até fazer alguma coisa que eu não vou entrar muito em detalhes aqui, mas eu vou aparar essa chapa automaticamente para mostrar o que sobrou de chapa utilizável ainda usando a estratégia 1. Olha como é que ele fez e quanto tempo demorou. Se eu colocar uma estratégia um pouquinho melhor, por exemplo, se eu vim aqui e colocar numa estratégia 4, que é a estratégia default, a estratégia mais utilizada, que os usuários mais utilizam porque está entre uma velocidade mais rápida de agrupamento e com um aproveitamento de chapa muito bom. Coloquei novamente. Pode ver que ele demora um pouquinho mais, só que no momento que eu vim aqui e parar de novo, automaticamente, pode ver que a quantidade de chapa que eu tenho agora disponível é maior para reutilização. Vou colocar
Agora, excluindo esse agrupamento, eu vou colocar a estratégia 10, que é a melhor estratégia que nós temos de agrupamento de chapa. Note que para poucas peças, 12, 18, 20, 40, 50 peças, no momento que eu coloco o agrupamento, quanto tempo a mais ele demora para conseguir fazer o agrupamento? Ele ainda está pensando, ele faz diversas iterações para tentar achar a melhor utilização de chapa com as peças que você definiu. Às vezes ele até volta e reposiciona as peças. Ele ainda está pensando. Ele ainda está pensando. Por isso que é sempre importante ter um balanço muito bom do que você precisa, com o tempo que você vai demorar e com a utilização que você necessita. Bom, pode ver aqui agora a quantidade que ele conseguiu salvar de chapa. Vou até aparar automaticamente. Pode ver que ele foi bem mais do que das últimas vezes. A única diferença é que demorou bastante. Além disso, o que nós temos? Além dessas 10 estratégias que nós temos o IntelliChoice. O que a IntelliChoice faz? Vou tentar explicar de uma maneira mais simples possível. Ele tenta achar na sua chapa, dividir ela entre áreas, como que eu estou mostrando aqui, por exemplo, e dentro dessas áreas, ele vai procurar qual que é a melhor estratégia que eu utilizaria para aquelas determinadas áreas. Ou seja, ele não vai usar a estratégia 10 e demorar um absurdo. Talvez nesse espaço que eu defini aqui, por exemplo, ele colocando os meus retângulos, ele não vai precisar ficar pensando tanto. Então o que ele faz? Ele divide sua chapa em diversas áreas e usa a estratégia mais adequada para cada área. Eu colocando IntelliChoice e clicando em agrupamento automático, você pode ver aqui embaixo até que tem como você definir qual nível que você quer. Você quer que ele pense mais ou que ele seja mais devagar ou mais rápido. Ele chega muito próximo da estratégia 10, só que sendo bem mais rápido. Pronto. Por quê? Porque ele definiu a área em retângulos e conseguiu, de uma maneira, utilizar estratégias diferentes. Por exemplo, nessa área aqui, ele não precisaria usar a estratégia 10. Ele já trouxe uma estratégia mais simples e mais rápida que não necessitaria de tanto de processamento. Por isso que é a escolha inteligente que ele chama. Dessa maneira, se eu aparar, um segundinho só, vai mostrar a área que foi salva dessa mesma maneira. Mas como eu disse, para cada caso é um caso diferente. O que você precisa em cada uma delas é você que vai definir. Mostrar por a última vez usando o IntelliChoice, em vez de usar a estratégia 1, daquela maneira que eu tinha dito antes. Se eu colocar uma peça dessa aqui, uma peça dessa aqui, outra aqui, manualmente, vou até girar essa daqui para cima. Se eu usar o IntelliChoice e o agrupamento automático, ele vai considerar essas peças ainda na chapa, porque eu quero elas nessa posição, e vai tentar encaixar todas as outras da melhor maneira possível e mais rápida possível. Ou seja, ele considerou as peças que eu coloquei e fez o agrupamento. Vocês podem ver que nesse mesmo desenho que está sendo colocado, no momento que as peças chegaram aqui, elas já estão com todas as entradas e saídas e todas as questões de processo envolvidas nesse nesting já no desenho. Ou seja, não tem a chance de, em determinado momento, acontecer de a entrada desse queimar essa peça ou a entrada dessa queimar essa peça. No momento que as suas peças vêm para o seu agrupamento, elas já estão prontas para serem cortadas. Tanto que se eu colocar uma peça só e mandar cortar, ela vai cortar só essa peça. E se por alguma razão, vou dar um exemplo aqui, essa peça tiver entrada ou a saída em conflito com essa, pode ver que fica vermelho. E dessa maneira daria um erro no momento do agrupamento. Pessoal, é só por hoje. Que nem eu disse, era só uma apresentação sobre as maneiras que nós temos de fazer o agrupamento automático e o agrupamento manual das partes. Os próximos webinars eu vou descrever bem mais, vou dar até alguns exemplos aqui, como você pode colocar uma peça junto com a outra, colocar as duas juntas e definir como se ela fosse uma peça só, até cortininha comum. Eu vou aprofundar cada um mais desses métodos. Assim como as estratégias, que nem elas estão definidas aqui, você pode ir nas configurações dela e definir como que essa estratégia deve ser feita. Aqui nas estratégias de agrupamento automático, é possível que você venha aqui e edite as estratégias e fala que sua estratégia 10, eu quero nivelar ela mais rápido ou mais devagar ou qualquer uma das outras coisas. Não queria entrar isso em detalhes hoje, só queria mostrar que existe. E nos próximos webinars eu vou explicar um pouco mais sobre as estratégias de agrupamento automático,
de manual e as outras funções que o software pode apresentar. Tudo bem? Bom, muito obrigado. Obrigada, Guilherme. Queria aproveitar e comunicar a todos. Quem quiser fazer alguma pergunta para o Guilherme, a gente vai dedicar os próximos minutos a isso. Então, vocês podem mandar as perguntas de vocês via chat, que daí nós responderemos. Caso vocês não queiram enviar por aqui e depois queiram enviar as perguntas de vocês, fiquem à vontade para mandar no meu e-mail ou no do Guilherme, ou no e-mail que está aparecendo agora na tela, que é o marketingsa@hyperterm.com. O meu e-mail vocês já têm, vocês receberam um e-mail de confirmação dessa sessão de webinar, então vocês podem enviar diretamente para mim. E o e-mail do Guilherme é guilherme.rossi, com 2 S, @hyperterm.com. Além disso, esse webinar foi gravado, então após essa sessão, acredito que logo depois do almoço todos vocês receberão o vídeo e também vai ser postado na nossa página do YouTube e do Facebook. Caso vocês não tenham curtido ainda a nossa página do Facebook, é só procurar Hyperterm América do Sul. Lá é um espaço onde a gente não só fala coisas que acontecem aqui, mas a gente fala sobre as melhores práticas da indústria de corte. Então, a participação de todos é bem legal para a gente trocar ideias e informações sobre melhores práticas de corte. A gente vai aguardar um pouquinho, eu ainda não recebi nenhuma pergunta. Caso a gente não receba nos próximos segundos, então a gente vai finalizar a sessão. Pessoal, vamos finalizar então. Muito obrigada pela participação de vocês. Ótimo dia e até mais. Até o próximo. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima vez.